Então você falando um pouco, né, menina, sobre assim, você gostar de cantar muito, né? Se você é uma pessoa de muita fé em Deus? Muita, nossa, muita, graças a Deus, muita fé. É óbvio que às vezes a fé da gente é abalada um pouquinho, né, de Sim. acordo com as circunstâncias. Eu acho que isso acontece com todo ser humano. Tem as provas, né? Tem as provas. A gente tem aí, né, o personagem bíblico que foi Jó, que a gente se espelha muito, né, na fé que ele tinha, né, na época. Mas, assim, graças a Deus eu sou muito apegada, sabe, a Deus, em todas as situações da minha vida. E sem Deus, nada somos, né? Então, a fé, ela é muito importante na vida, para você chegar em qualquer lugar, né? Verdade. Qualquer lugar, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé em Deus. Não nas coisas e nem nas circunstâncias, mas sim em Deus, entendeu? Então, graças a Deus, eu sempre me policio em relação a isso. Então, né? isso é muito ter bom. a fé abalada, né? Por Verdade. algumas coisas que acontecem na vida da gente. Mas eu sou uma pessoa, assim, de muita fé. Ah, não, porque querendo ou não, né? A gente, por mais forte que a gente acha que a gente tá, tem coisas que dão uma rasteira na gente, que a gente se sente abatido, né? Às vezes a gente pensa até que Deus não tá com a gente, né? E aí, exatamente, né? Então, mas uma coisa que eu entendi muito na minha vida, sabe? É que Deus, ele nunca vai te entregar algo bom sem você estar preparado. E uma coisa que Deus trabalhou muito comigo na minha vida foi a questão da paciência. Porque nós temos essa tendência de querer as coisas para ontem. E eu sou ariana, gente, sou do signo de Áries, então eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, se eu tenho um problema para resolver, ele tem que ser resolvido hoje. Sim. Se eu quero... Vamos supor assim, se eu falar, Kézia, eu quero falar com você mais tarde, isso é de manhã cedo. Daqui 5 minutos você fala, eu quero saber, tipo isso. Exatamente, entendeu? Assim, então, eu gosto das coisas para ontem, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter que esperar, né? Então, Deus trabalhou muito isso em mim, né? Aprendi muito. Então, assim... Mas o que eu entendi é que quando Deus tem algo bom para te entregar, os processos, eles são necessários. Por que eles são necessários? Porque é no processo que você aprende que Deus te prepara. Sim. Porque não adianta se Deus tem algo muito bom para você e Ele te entregar e você não estiver preparado. Você não vai saber o que fazer com aquilo. E você também não vai tirar um melhor proveito daquilo. Sim, porque às vezes você não está preparado, você acredita que nem aquilo que você merece, né? Às vezes você pensa, será que é para mim mesmo? Será que é verdade? Exatamente, entendeu? Então eu entendi. Então, como tudo na vida... os nossos anseios e desejos, né? Então, antes disso, existe esse processo. Então, muitas vezes, quando eu estou passando por alguma situação na minha vida, eu mesmo me pergunto, Senhor, o que tu queres que eu aprenda com isso? Sim. Entendeu? Qual que é a lição que eu tenho que tirar de tudo isso? Né? E como que isso vai me servir lá na frente? Então, eu sempre faço essas perguntas para Deus. Então, hoje eu entendi, né? A questão de ter paciência, o poder da paciência, né? Por quê? Porque as coisas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, entendeu? Então é no tempo dele, não no nosso. E o nosso tempo é diferente do tempo dele. Então a gente precisa entender isso. Verdade. É esperar o momento certo. Então você passou aí alguns programas, alguns podcasts esses dias. Assim, passa na televisão todo dia, né? Mas assim, a gente é um podcast assim, um pouco diferente, né? A gente gosta de bater um papo com a pessoa, que a pessoa se sinta bem. Sim. Que você possa abrir seu coração, se você tem algum testemunho que você queira compartilhar. Testemunho? Nossa, assim, do que Deus já fez na minha vida? Nossa, muito. Quando meu pai adoeceu, meu pai morava em Costa Marques, né, gente? Porque eu fui embora para Sinop, depois voltei para Vilhena, para Rondônia, Vilhena. Meu pai ficou em Costa Marques. Meu pai adoeceu em Costa Marques, ele sofreu um infarto, foi o primeiro infarto que ele sofreu em Costa Marques. Então, praticamente ele veio para Vilhena às pressas, porque lá em Costa Marques não tinha cardiologista, não tinha médicos especialistas para atender ele lá, você entendeu? Sim. Então, ele veio para Vilhena às pressas, para Vilhena. Chegando em Vilhena, levei ele no hospital e aí, na época, o Dr. Santos, que era cardiologista, provavelmente alguém que conheça ele vai lembrar, o Dr. Santos olhou para o meu pai e falou, olha, eu não sei como que o senhor está vivo, não sei como você está vivo até aqui, como é que você aguentou ficar, você está 15 dias infartado, 15 dias, meu pai não dormia à noite, porque quando ele deitava, ele não conseguia respirar,
Ele não respirava, faltava muito ar. Então ele passou várias noites dormindo sentado em Costa Marques. Então quando a minha mãe me ligou e me disse a situação do meu pai, eu falei, mãe, manda